Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 48 do livro do Eclesiástico, também chamado Siracida. Muito bem, agora nós estamos fazendo, você está aí desde o capítulo 44, fazendo comigo uma retrospectiva histórica, né, o chamado Elogio aos Antepassados. E desde esse capítulo 44, a gente tem passado praticamente a história de Israel, começando lá com os patriarcas, né? Começando desde Enoque, né? Começando com os patriarcas e passando, né, por Moisés, passando pelos os conquistadores da terra prometida, né? Josué, entrando ali, passando por Arão, Moisés, Josué, todo o pessoal. E hoje nós vamos falar sobre mais profetas e também sobre alguns reis, né? Antes nós já tínhamos falado sobre Davi e Salomão, que foi muito importante, né? Nós começamos aí, ó, a realeza começa no povo de Deus com Saul, mas ela se estabelece em Davi e depois em Salomão. Logo depois eu disse para você que com Salomão o reino foi dividido por causa do seu filho, Roboão, que acabou enfrentando um cisma, porque Jeroboão ficou com 10 tribos no norte e Roboão ficou somente com as 2 tribos do sul, chamado o resto que sobrou de Israel, e sendo que a tribo do sul mantinha a linhagem davídica, e as tribos do norte não tinham uma linhagem real, eram reis que iam se sucedendo e dinastias que começavam. Hoje, presta atenção, nós vamos falar de Elias, grande profeta, né, praticamente a face do profetismo, Eliseu, Ezequias, que foi um rei, e Isaías, que foi um profeta. Então nós vamos falar aqui, ó, de 3 profetas e de um rei, grande rei Ezequias. Ok? Vamos lá então? Vamos lá, porque o capítulo é curto, mas passa todo esse pessoal de uma maneira bastante rápida, mas lembrando dessa história do povo de Israel. Gente, vamos fazer o seguinte, você vai dar um like nesse vídeo, aqui ó, agora, dá um like aqui, isso. E você vai se inscrever no canal, chame mais gente para se inscrever no canal. Ó, quando nós começamos a ler o livro, a Bíblia, eu falei, é só os fortes, são só os corajosos. Porque a proposta é ler a Bíblia inteira, não é ficar escolhendo, eu quero ler esse livro, eu quero ler aquele livro, eu quero aquele, o Salmo é tão bonito. Não, a proposta é ler toda a Bíblia, Então estamos aqui no Eclesiástico, tem muita coisa pela frente, vamos lá, firme. Quem permanecer, eu vou permanecer com ele, essa promessa de Jesus. Vamos lá? Então, ó, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler o capítulo 48. Ao narrar Elias, Eliseu, Ezequias, Isaías, vai acontecendo aqui a história do povo de Israel. Vai acontecendo aqui. Vamos lá. Suas palavras queimavam como uma tocha ardente. Elias, o profeta, levantou-se em breve como um fogo. Ele fez vir a fome sobre o povo de Israel. Foram reduzidos a um punhado por tê-lo irritado com sua inveja, pois não podiam suportar os preceitos do Senhor. Com a palavra do Senhor ele fechou o céu e dele fez cair fogo por 3 vezes. Quão glorioso te tornaste, Elias, por teus prodígios! Quem pode gloriar-se de ser como tu? Tu que fizeste sair um morto do seio da morte e arrancaste da região dos mortos pela palavra do Senhor. Tu que lançaste os reis na ruína, que desfizeste sem dificuldade o seu poder, que fizeste cair de seu leito homens gloriosos. Tu que ouviste no Sinai o julgamento do Senhor e no Monte Horebe os decretos de sua vingança. Tu que sagraste reis para a penitência e estabelecestes profetas para te sucederem. Tu que foste arrebatado no turbilhão de fogo, num carro puxado por carros ardentes. Tu que foste escolhido pelos decretos dos tempos para amenizar a cólera do Senhor, reconciliar os corações dos pais com os filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Bem-aventurados que te conheceram e foram honrados com a tua amizade. Pois quanto a nós,
Só vivemos durante esta vida e depois da morte nem mesmo nosso nome nos sobreviverá. Elias foi então arrebatado em um turbilhão, mas seu espírito permaneceu em Eliseu, né? Agora começa a falar de Eliseu. Nunca em sua vida teve Eliseu medo de um príncipe. Ninguém o dominou pelo poder. Nada houve que o pudesse vencer. Seu corpo, mesmo depois da morte, fez profecias. Durante a vida fez prodígios, depois da morte fez milagres. E apesar de tudo isso, o povo não fez penitência, não se afastou dos seus pecados, até que foi expulso de sua terra e espalhado por todo o mundo. Só ficou um resto do povo, um príncipe da casa de Davi. Alguns deles fizeram o que é do agrado de Deus, e outros, porém, multiplicaram os seus pecados. Ezequias fortificou a sua cidade. Aqui está falando do rei Ezequias, trazendo água até o centro, abriu com ferro um rochedo e construiu um poço para as águas. Durante o seu reinado veio Senaqueribe, que enviou Rabsaces, o qual levantou a sua mão contra eles. Ele estendeu sua mão contra Sião, ensoberbecendo-se com seu poder. Foi então que os seus corações e suas mãos desfaleceram, sentiram dores como a parturiente, invocar o Senhor misericordioso, levantando para o céu as suas mãos estendidas. E o santo, o Senhor Deus, ouviu logo a sua voz. Não se recordou dos seus pecados, não os entregou aos seus inimigos, mas purificou-os pelas mãos de Isaías. Agora começa isso, seu santo profeta. Derrubou o acampamento dos assírios e o anjo do Senhor os desbaratou, pois Ezequias fez o que era agradável a Deus, caminhou corajosamente pelas pegadas de Davi seu pai, assim como lhe havia recomendado Isaías, o grande profeta, fiel aos olhos do Senhor. Um dia, o sol retrocedeu e o profeta prolongou a vida do rei. Por uma poderosa inspiração, ele viu o fim dos tempos e consolou aqueles que choravam em Sião. Ele anunciou o futuro até o fim dos tempos, assim como as coisas ocultas que se cumprissem. Vamos dar uma espiada em tudo que aconteceu? Vamos lá. Eu já disse, você que leu comigo, já passou pelo livro dos reis, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, sabe de toda essa história aqui. Vamos lá. Começa com Elias, o grande profeta. Profeta como Elias não teve, meu filho. Profeta como Elias é aquele que não deixava de falar em nome de Deus, e chamar aí o pessoal à fidelidade. Muito bem? O que acontece com o profeta Elias? O profeta Elias, ele passa por um momento onde o povo de Deus é castigado com uma seca enorme, né? O próprio texto lembra aqui, né, o quanto que ele passou, o quanto que esse povo passou. Com a palavra do Senhor ele fechou o céu e fez cair fogo 3 vezes. Elias é aquele grande profeta Elias que ressuscita um moço lá, esse grande profeta Elias que uma vez fez até uma competição com os profetas de Baal lá, falou, vamos cá, manda aqui, vamos ver, quero ver. Fez essa competição com os profetas de Baal, falou o seguinte, vamos lá, faça o sacrifício seu, faça o sacrifício meu, quero ver. Aí, chama os seus deuses aí, manda botar fogo. Mandou nada. Elias colocou lá, falou assim, agora eu vou pedir para que Deus do céu mande fogo aqui. Bota água aqui. Mas como? Bota água aqui. E veio fogo do céu, mostrando que Elias tinha essa relação aí direta com Deus. Mas Elias é lembrado aqui como aquele que é levado para o céu, arrebatado para o céu, levado para o céu, sobe numa carruagem de fogo, né? Uma carruagem de fogo levado para o céu e dá para o povo de Deus, né, essa certeza de que um dia, né, um tempo novo virá, né? Sempre foi lembrado pelo povo de Deus um dia que Elias voltaria, mas não seria tanto Elias voltando, seria essa espera do Messias que haveria de vir. Logo depois, lembra que quando Elias foi arrebatado, seu espírito permaneceu em Eliseu. Lembra daquele caso em que Elias joga seu manto sobre Eliseu e Eliseu recebe o manto de Elias? Na verdade, o manto de Elias é um simbolismo para dizer que o espírito profético de Elias estava sobre Eliseu. Eliseu continua todo o profetismo de Elias e
o texto aqui ainda lembra, Eliseu foi tão poderoso também como Elias, que mesmo depois de morto, ele fez milagre. Na verdade, isso que conta a história. Nós já lembra daquela história de que ele, no segundo livro de Reis, né? Na verdade, foram no lugar onde estava sepultado Elias, foi jogado um corpo um cadáver, e ao tocar na sepultura de Eliseu, este morto ressuscitou e saiu andando. Ou seja, por isso esse texto aqui fala que mesmo depois de morto ele fez prodígios, mesmo depois de morto ele continuou profetizando, em alusão a esse momento em que o corpo de um jovem, né, jogado, e ele toca na sepultura e ele sai andando. Muito bem, depois de falar de Eliseu, fala do grande rei Ezequias. O grande rei Ezequias, gente. Ezequias foi o 13º rei de Judá. Ezequias, grande rei Ezequias. Ezequias, ele canalizou água para dentro de Jerusalém. Aliás, até hoje, né, há pouco tempo foi descoberto aí os canais de Ezequias, né? A gente só tinha a informação pela Bíblia de que Ezequias tinha trazido água para dentro de Jerusalém. Agora foi descoberto pelos arqueólogos o canal de Ezequias. Ezequias trouxe água mesmo. E Ezequias fez uma coisa muito interessante, mas muito interessante. Ezequias, ele se manteve firme no cerco que Senaqueribe tinha feito em Jerusalém. Senaqueribe, rei assírio, ele fez um cerco em Jerusalém e pensou assim, agora nós acabamos com esse pessoal, né? Como Ezequias tinha trazido água para dentro de Jerusalém, Senaqueribe lá fora pensou, daqui um pouco eles não têm mais água. Jerusalém é difícil ter água. Eles falaram, quando esse pessoal sair para buscar água, a gente entra. Ou então, ou eles morrem de sede ou morrem de fome. Que nada, meu filho. Ezequias já tinha levado água para dentro de Jerusalém e não teve. Desbaratou o cerco de Senaqueribe. Deus deu a vitória para o rei Ezequias. Acabou, o Senaqueribe foi derrotado, o cerco foi desfeito e Ezequias saiu vitorioso. Era impossível, porque o exército de Senaqueribe era muito grande, era impossível. Realmente foi um milagre concedido por Deus para o rei Ezequias. Ezequias tinha do lado dele quem? Isaías, que era um grande profeta junto do rei, profeta ali da corte. E olha o que acontece. O Isaías vai visitar Ezequias e fala, meu filho, é o seguinte, você vai morrer daqui um tempo aí e tal, você está doente, vai morrer e tal. Aliás, o Ezequias, que foi até Isaías, falou, pergunta aí para Deus se eu vou durar muito. Isaías falou, tem notícia boa para você não, Ezequias, tem notícia boa não, você vai durar muito tempo não, você vai morrer logo. E aí, o Ezequias, começa a chorar, vai, e pede para Isaías, por favor, peça a Deus para eu não morrer agora, peça a Deus. Ezequias estava doente e ele falou assim, perguntou a Isaías, ele ia morrer, ele falou, vai morrer. E ele chora, Isaías fala, calma lá, então deixa eu ir lá falar. Vai lá, reza, pede a Deus, volta para Ezequias e fala, mais 15 anos Deus te dá. E foi acrescentado mais 15 anos nele, e a Bíblia fala que o tempo foi retrocedeu o horário, o horário no relógio de sol que o rei Acás tinha feito, retrocedeu, e foi dado para o rei Ezequias mais 15 anos de vida. Muito bem? Nesse pequeno texto do capítulo 48, passamos por Elias, Eliseu, Ezequias e Isaías. 3 profetas e um grande rei chamado Ezequias. Vamos lá, no versículo 7, vem comigo aqui. Aqui é o momento que fala de Elias, fala, tu que ouviste no Sinai o julgamento do Senhor e no Monte Horebe os decretos de sua vingança. Esse aqui é uma alusão ao momento em que Elias
Elias está ali no Monte Carmelo, né? E Deus passa por ele, não vem, Deus não está no turbilhão, Deus não está no trovão, Deus não está no barulho, Deus está na suavidade da brisa. Isso refere-se ao primeiro livro de Reis, capítulo 19, né? E é interessante lembrar que, na verdade, Deus diz para Elias que 7.000 homens lhe são fiéis. E nesse momento Deus mostra para Elias que se achava sozinho. Contradiz Elias que ele se achava sozinho. Elias falava, estou sozinho, estou abandonado, não tenho ninguém. E Deus mostra que não, Elias estava errado, porque havia 7.000 homens com ele ali. Tá bom? No versículo 8, vem aqui comigo, aqui, ó. Tu que sagraste reis para a penitência e estabelecesse profeta para te sucederem. Por quê? Vamos lá. O profeta Elias, gente, ele ungiu Azael como rei de Damasco, lá na Síria. Elias que fez isso. Ele ungiu também Jeú como rei da Samaria, lá no norte, o Elias. E o Elias também ungiu Eliseu como profeta. Por isso que aqui nesse versículo 8 fala, tu que sagraste reis, rei Azael, rei de Damasco, rei Jeú, lá no norte, e tu que estabelecesses profeta para te suceder. Por quê? Porque foi Elias que escolheu Eliseu para sucedê-lo como profeta. No versículo 10, eu acho muito bonito esse aqui, ó. Tu que foste escolhido pelos decretos dos tempos para amenizar a cólera do Senhor, reconciliar os corações dos pais com os filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Sabe que bonito esse texto aqui? Esse texto é um texto messiânico. O que vai acontecer quando o Messias vir? Vai restabelecer a paz, vai reconciliar os corações dos pais com filhos, restabelecer as tribos de Jacó. Esse é o caráter messiânico. Sabe onde que vai estar isso? Lucas, capítulo 1, versículo 17. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lucas, capítulo 1, versículo 17. Olha que bonito. Quando fala do João Batista, né? Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Isso que é Lucas, né? E irá diante de Deus para com o espírito e o poder de Elias. Tá vendo? Para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar o Senhor um povo bem disposto. Olha que interessante. Como Elias foi arrebatado, todo mundo esperava a volta de Elias. Na verdade, não seria uma volta como se fosse uma reencarnação. A volta de Elias se dá no profetismo de João Batista. Então, João Batista é praticamente o cumprimento daquilo que havia sido dito por Elias, para Elias. Ele seria aquele que iria reconciliar os pais com os filhos, restabelecer as tribos de Jacó. Muito bem. É o espírito de Elias, o profetismo de Elias presente em João Batista. Muito bem. Aqui, versículo 14 e 15. Aí vamos falar de Eliseu. Eliseu, ó. Nada houve que o pudesse vencer. Seu corpo do Eliseu, mesmo depois de da morte, fez profecias. Aqui fez milagres, né? Durante a vida fez prodígio, depois da morte fez milagres. Por que isso? É aquilo, quer procurar isso, está no segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 20. É o momento em que um morto ressuscita, depois que seu cadáver foi jogado, lançado, e ele acabou encostando no túmulo, na sepultura de Elias. Quando aquele cadáver tocou no túmulo de Eliseu, túmulo de Eliseu, ele ressuscitou e saiu andando, tá bom? E terminamos aqui no versículo 17, quando fala aqui do resto de Israel, né? Aqui só ficou um resto do povo, um príncipe da casa de Davi. O que é esse resto de Israel? Quando o povo do norte, né, o reino do norte, foi levado em cativeiro para a Síria,
sobrou só o quê? Sobraram somente aquelas duas tribos, Judá e Benjamim, restinho de Israel ficou lá embaixo. Porque você sabe, o reino estava dividido, 10 tribos no norte e depois 2 tribos no sul. Muito bem, chegou um momento em que os assírios foram lá e deportaram todo aquele povo do norte para o reino assírio. Sobrou então somente o povo do sul, Judá e Benjamim, Judá. É claro que depois, mais tarde, também esse restinho que estava lá vai para a Babilônia, como também em cativeiro. Mas aqui é uma retrospectiva da história do povo de Israel. Passamos pelo profeta Elias, pelo profeta Eliseu, pelo rei Ezequias e pelo profeta pelo profeta Isaías. Et crutim Domini, fugit partes adversae, vite te leo de tribuiuda radicis Davidi. Aleluia.